É que nem você mesmo falava, eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito de conversar contigo, né? Porque você é uma pessoa experiente e vivida, né? E muitas vezes, inclusive aconteceu um dia de eu chegar lá meio aborrecido, meio triste, né? Dois dedos de prosa, como diz o caboclo, né? Sair já de lá com outro pensamento, né? Porque às vezes você vê uma dificuldade muito complexa e às vezes nem é tudo aquilo que você pensa, né? Uma troca de informações rápida com um colega teu, você vê que era só ter feito isso que estava resolvido Já o problema. resolvido. Porque nós, tudo na vida é pensamentos. Nós criamos um pensamento de dificuldade. Só que nós não sabemos, ou sabemos, não vimos, que nós temos o poder de mudar os pensamentos. Nós podemos mudar eles. Então, se eu estou pensando só nesse foco aqui, ó, isso está me prejudicando, mas eu tenho o poder de mudar o pensamento. Quantas vezes nós temos uma dificuldade para resolver uma situação? Muitas vezes, ou quase muitas vezes, nós dormimos, no outro dia acordamos, é assim, ó, pá, vem a resposta para aquela dificuldade. Então, tudo é pensamento. Então, nós temos que sempre procurar mudar os pensamentos. E nós temos esse poder. Esse poder é nosso. Então, é A muito gente que importante. A decide. gente que decide. Então, só que às vezes a gente não quer lutar contra o nosso próprio pensamento. Preferimos ficar focado ali, ó. E é muito fácil. Não é fácil, né, digamos assim. Mas você tem que lutar contra isso e mudar esses pensamentos e muda toda uma trajetória. Porque o pensamento, você pode seguir reto ou virar à direita ou à esquerda. Então, é importante um pensamento. Mas você Exatamente. pode continuar ali, batendo no muro. Certo? Então, acho que é muito importante. E eu, por exemplo, quando observo uma pessoa que está um pouco aborrecida, eu não perco tempo. Eu vou direto no foco tentar ajudar essa pessoa para ela sair daquele. Nós criamos um pequeno mundinho, digamos assim, e ficamos ali, ó, matutando aquele mundinho ali, sofrendo. Aí, quando eu percebo isso é todos os dias. Todas as horas as pessoas me procuram, né? É, às vezes eu dou um conselho para uma pessoa, essa pessoa já passa para outro, e aí, José, você poderia. É muito comum hoje, por exemplo, nos postos de saúde, até no comércio local, você me chamar, José, quando é que você vem lá conversar com a gente, bater um papo, que a gente gosta de ouvir você falar. Porque eu acho que quando você vai falar, você tem que falar coisas boas, você transmitir energias positivas. Quando você transmite energias negativas, as pessoas não gostam de ouvir. Você tem que fazer o quê? Motivar as pessoas, valorizar as pessoas. É muito importante isso. Porque nós vivemos num mundo de pouca valorização. Não é a valorização financeira, não, muito pelo contrário, esquece essa parte financeira. A valorização pessoal. Nossa, então nós se fechamos, evitamos de fazer um comentário agradável à pessoa de medo. Uns têm medo de perder espaço, uns têm medo de perder uma oportunidade, o emprego, ou o trabalho. Isso é muito comum. É muito comum dentro das empresas, de órgãos públicos, em qualquer lugar tem essas diversidades. É uma coisa que o ser humano cria, não deveria. Claro, eu falo isso hoje com um pouco mais de segurança, porque eu vivi, talvez por tudo isso eu passei. Por isso que hoje eu vejo de uma maneira diferente e procuro transmitir de uma maneira diferente, para as pessoas entenderem e viverem diferente. Entendi. Porque se eu posso deixar de sofrer um pensamento um dia, não seria melhor? É óbvio que seria melhor. Muitas vezes você tem um pensamento, digamos assim, eu vou destruir isso aqui. Mas se você destruir, você tem que ter consciência, vai ter que recomeçar esse processo. Todo ele. E todo o processo de vida, ele tem muitos paradigmas. E às vezes a gente não dá importância, dá só importância ao foco e não ao processo. Então a gente tem que estar muito atento nessas questões da vida, porque nós somos responsáveis por qualquer ato que nós fizemos, qualquer pensamento, nós somos responsáveis por eles. Então é muito importante ter a consciência de elogiar mais, de conversar mais coisas de Deus, coisas boas, coisas que evoluem você. Nós temos que deixar de falar aquelas coisas que põem a gente para baixo. Coisas que não têm fundamento. Digamos assim, você vê muitos assim, aqueles papos de bar. Né? Os papos de bar, Sim. muitas vezes as pessoas bebem, como eu já fiz muito nisso na minha vida, né? Eu fui campeão na cachaçada nas antigas, os assuntos acabam sendo assuntos o quê? Daquelas pessoas. A pessoa que não bebe, ela não se adapta a um assunto das pessoas que bebem. Por quê? São maneiras diferentes de você ver as coisas naquele momento.
Então é muito importante nós no dia a dia, porque nós vivemos assim. Você, por exemplo, se você quiser ter uma energia positiva na tua volta, você tem que cultivar isso. Sim, Se com você não certeza. cultivar energia negativa, começa a ter influência de energias negativas, porque nós vivemos em frequências de energias. No dia que você não estiver legal, é porque a tua energia, você está numa frequência negativa. Muitas vezes uma reunião pesada, você foi num local que a energia não era Ou até boa. mesmo quando você acorda daquele jeito. É, exatamente. Então, existem muitas maneiras de você cair numa frequência de energia baixa. Mas é muito importante você lutar contra isso. Lutar contra isso, claro, é Deus, né? Não existe outro Sim, caminho. sim. Buscar a Deus ali naquele momento, buscar orientação e as tuas energias vão subindo. Porque é muito comum você ver uma pessoa chegar ao trabalho alegre hoje e amanhã chegar para baixo. Não é verdade? Então, eu acho que a pessoa tem que lutar contra isso para que essas energias positivas fiquem para cima. Porque nós somos provedores. Nós temos que ter a consciência disso. Nós somos provedores de tudo que acontece à nossa volta, de bom e de ruim. Mas o que é bom e ruim? Depende da visão de cada um. Tem muitas coisas que hoje, por exemplo, aconteceu algo para mim hoje que não foi bom. Mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, aqui 5 anos você volta ao passado e fala assim: puxa vida, mas se não fosse aquilo ter acontecido, eu não estaria aqui Exatamente. hoje.